Buenas noches entonces por acá, buenas tardes por Colombia o por donde haya sol. Estamos listos para comenzar. Están acá Elcio Padrao y José Luis Ferreira de Brasil. Ambos son socios, fundadores de la consultora o consultoría FI, que ahora nos van a contar un poquito de qué se trata este recorrido que han tenido con mucha experiencia profesional primero y como empresarios y luego como consultores, y también una investigación muy profunda de lo que es el organismo vivo desde la mirada antroposófica que les ha permitido ir avanzando, y nos van a compartir justamente esto, una mirada renovada sobre lo que es una organización social y una empresa. Hola Elcio, hola José Luis, un gusto que estén aquí una vez más. Olá. Y, sí. Y quería también, antes de darles el micrófono a ellos para que nos cuenten así de corrida, contarles un poco el por qué estamos haciendo este Zoom en este minuto. Tuve la suerte de participar de un taller de formación, de consultoría, allá en Sao Paulo, ya hace más de año y medio. Y quedó siempre la idea y la expectativa de algún momento hacer algo juntos, con Elcio, con José Luis, más que nada de que este conocimiento pueda trascender la frontera del Brasil, incluso la del idioma, del portugués al español. Así que estamos haciendo un primer esfuerzo, un intento, y bienvenidos a ser parte de este intento. Les agradecemos la confianza y por anticipado la paciencia también con los desafíos idiomáticos que puedan llegar a surgir. La idea es justamente esto, que podamos como continente latinoamericano enriquecernos en esta mirada de una nueva economía, una renovación cultural y social que todos queremos, y también vinculado a lo que es el mundo empresarial y de las organizaciones, ¿no? Eh, Dicho esto, estamos también haciendo este evento como una manera de promocionar un taller presencial que se va a estar dando aquí en Buenos Aires del 22 al 24 de mayo. Seguramente, como hayan visto en el link de inscripción, figuraba ya un anticipo, un aviso, un link también para más información del mismo evento. Si llega a haber cualquier tipo de consulta, por favor, no me dejen de escribir. Y quiero enfatizar algo, no queden afuera también por una cuestión de precio. Nosotros hemos puesto un precio pensando que es un taller no multitudinario, es para pocas personas, tiene cupos limitados, y tenemos que costear los gastos de viaje, hospedaje, etcétera, etcétera. Pero no queremos que tampoco alguien se quede fuera por este motivo. Así que si esto llega a ser una barrera de entrada, por favor, nos hacen saber, nosotros felices de escuchar a cada uno y buscar la manera de que esto se pueda dar. Eh, Quizás en un orden secundario, también vamos a estar haciendo una actividad en la Sociedad Antroposófica el sábado 17 por la tarde. Esto se va a anunciar a partir de mañana, que es una charla similar a la que estamos dando están dando ellos, yo lo único que hago es facilitar que esto suceda. Quizás con un tinte un poco más antroposófico. Supongo que por las personas que están acá me imagino que ya tienen contacto con la antroposofía. Entonces, la idea es que la charla en la sociedad pueda darse un pasito más profundo, quizás con un lenguaje un poco más esotérico, y vamos a tener después el día martes por la mañana en Palermo, una charla ya con un enfoque más corporativo, que es para líderes de empresas y demás. Estamos empujándolo eso por otro lado, pero también les quería avisar que eso va a suceder. La idea es que todos estos esfuerzos, los online y los que son presenciales, puedan confluir en este taller, ¿no? Que es la gran apuesta de todo lo que estamos organizando. Así que dicho todo esto, ahora sí, los dejo con Elcio y con José Luis para que nos cuenten un poco sobre por qué decimos que una empresa o una organización social puede ser vista como un organismo vivo y cuáles son las leyes que rigen a los mismos, espirituales, ¿no? Ah, José, primeiros más viejos. Quizás una pequeña introducción de cada uno, ¿no? Yo, Si yo, no sé si yo, quieren empie- decir yo, em- yo empiezo porque los más viejos tienen la primacía de ser siempre los primeros, pero yo pienso que la juventud es un estado de espíritu, por tanto, me parece que Elso no es tan joven así.
Queridos, nosotros somos parceros, amigos, trabajamos juntos há muitos, muitos anos, hicimos muitos trabalhos em diferentes empresas em Brasil. Recentemente estivemos uma importante vivência em Portugal com nossos parceiros de lá e também nosso parceiro de Barcelona, onde hoje já estamos começando um projeto junto em uma empresa de Espanha. Eu trabalho com antroposofia há 40 anos ou pouco mais, certamente por aí, e já sou parte da sociedade antroposófica também desde o começo desta minha jornada. E por 17 anos tive a oportunidade de ser um membro da diretoria em Brasil e actuei em diferentes instituições antroposóficas, sobretudo el mundo del apoyo financiero, de la fundación que aporta recursos para las iniciativas antroposóficas en Brasil durante muchos, muchos años. E também tive a grata satisfação da segunda parte da minha vida, porque eu penso que eu tenho duas vidas, uma antes, por volta de los 35, quando tive o primeiro encontro com antroposofia. Antes disso, tive uma vida muito intensa na indústria mecânica, indústria metalúrgica, com a produção de peças para a indústria automobilística, etc. Porque a minha primeira formação é na engenharia, pero a segunda parte da minha vida eu fui em direção a me tornar um filósofo. Ainda não ha conseguido todavia, pero eu estou tentando, hasta el ponto que ha buscado uma formação muito mais intensa para compreender a fenomenologia social a partir do conceito de Goethe e também apoiado em tudo que Steiner nos traz. Por 12 anos, fui o dirigente de Veleda em Brasil e nesta ocasião tive muitas oportunidades de estar em Argentina para fazer trocas, cambios, conversações com nossos parceiros argentinos e tenho uma forte admiração, um forte apreço pela Argentina e tenho uma alegria muito grande de poder aproveitar essa oportunidade que Juan, com sua habilidade social, com sua criatividade e inteligência, ha proporcionado para nós. Ele esteve em Brasil participando com nós, pero nós temos um programa de formação em Brasil que faz 3 dias, 3 módulos, portanto, 9 dias de trabalho e vamos apresentar em Argentina uma versão mais reduzida. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero que possamos contribuir para que vosotros possam ter a oportunidade de experienciar, de vivenciar uma nova forma de ver, compreender, observar sua vida, seus projetos, seu trabalho, suas donde quer que vosotros façam o que fazem profissionalmente, a partir da antroposofia, o que é mais importante para nós. Gracias. Entonces, buenas noches. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Y gracias, Juan, pela oportunidad. Y nuestro propósito es compartir, divulgar esses princípios que estamos compreendendo. Y entonces, estar con ustedes é muito prazeroso para nós outros. E de coração, muitas graças. E queremos começar agora, não somente a falar, mas abrir um diálogo, que possamos, se ter perguntas, e também um espaço para um diálogo, para que seja algo mais vivo. Então, solamente um ratito sobre quem eu sou. Eu tenho 60 anos, eu sou formado em administração e contabilidade, também trabalho com antroposofia há muitos anos, eu tenho a formação de aconselhamento biográfico e
Uma coisa importante, assim, para mim, que é uma questão da minha alma, é que me sentia muito malo quando sentia que as pessoas queriam que chegasse viernes para não trabalhar mais e sentia uma certa depressão todo domingo quando pensava que tinha que retornar ao trabalho. Isso me quedava pensar que tipo, o que estamos criando, que espaços estamos criando, que as pessoas pensam que têm depressão só de pensar que têm que retornar ao trabalho. Então, empezamos a partir disso, eu empecei a partir disso tentar compreender como funcionam as organizações e por que criamos espaços que não são tão férteis para que as pessoas possam ser criativas. Então, o que vamos agora demonstrar para vocês, apresentar para vocês é essa parte desse estudo e empezamos agora a abrir esse espaço de diálogo também. Então, se têm perguntas, podem fazer, sintam-se à vontade. Desculpa se não hablamos tão bem espanhol. Se está entendiendo perfecto ambos. Para los que nos están, de otro lado, los participantes, los que estamos acá acompañando, lo que pensamos es que sea una presentación de corrido, o lo más corrido que se pueda. De última, cualquier aclaración de idioma yo la puedo atender por el chat. Dejémoslo que sea lo más fluido posible y al final sí hacemos una instancia de diálogo y de profundización. ¿Sí? O sea, mientras ellos exponen, nos vamos al chat y después sí abrimos micrófonos y entramos en una conversación. Adelante, Elcio. Então, nós outros gostaríamos de empezar com duas frases, uma de Goethe e uma de Rudolf Steiner. Quem quer ler, ler em espanhol, com a pronúncia, com a acentuação em espanhol? Yo leo. Muitas Adelante, gracias, Elcio. Valéria. La naturaleza no entiende de bromas, siempre es veraz, siempre sería, siempre rigurosa, siempre seria, perdón. Voy a empezar de vuelta. La naturaleza no entiende de bromas, siempre es veraz, siempre seria, siempre rigurosa, siempre tiene razón, y los errores y las fallas no siempre responsabilidad del hombre. Al hombre, incapaz de apreciarla, la desprecia y solo al hombre apto, al puro y al veraz se entrega y revela sus secretos. O que te toca, Valéria, sobre isso? O que se chama mais a atenção? Tu que leíste. Bueno, creo que lo primero que traería de la frase es las fallas son siempre responsabilidad del hombre. Yes, sim. E muitas dessas falhas vêm porque não compreendemos as leis que estão por detrás da natureza. É interessante porque Antoni Gaudí, o arquiteto, também tem uma frase muito similar que habla sobre isso, que todos que erramos, todos os erros humanos vêm da não compreensão da natureza. Se tu queres outra pessoa que se queres ler essa outra frase de Rudolf Steiner, que tem agora temos acá uma pista, uma direção por que erramos. A ver, ¿algún otro voluntario o voluntaria? Ahí voy con esta. Dale. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Ok. Así como el organismo humano se compone de 7 miembros, el organismo social
fue planeado de la misma manera, tal como se forma en el tiempo a escala musical, y solo puede prosperar si se construye según la ley del número 7, que subyace a todo en la naturaleza. El arco iris también tiene 7 núcleos, asimismo 7 notas musicales, y además, como los números de los átomos en química, siguen la periodicidad del número 7. Y esto sucede en todo el mundo. Por eso, para quienes observaban la sabiduría antigua, la constitución de la sociedad humana naturalmente tenía que ser regulada según leyes similares. Rudolf Steiner, La leyenda del templo y la leyenda dorada. Entonces, existem certas leyes que hablam sobre isso, e é sobre essas leis que queremos apresentar a vocês. Não sei se alguma pessoa quer falar sobre esse texto, se alguma pergunta, se não seguimos. Solo aclarar que esto de la leyenda del templo y la leyenda dorada es un libro que está en la editorial antroposófica y es muy recomendable, ¿cierto? Isso, de Buenos Aires, sim. De No sé. Antroposófica de Buenos Aires. José Luiz, quer falar aí, José Luiz? Como está? Não sei se está um pouco. José Luiz está um pouco enfermo. Sí, como ustedes percibieron, nosotros queremos dar trabajo para ustedes, no para nosotros. Piensen, por favor, en tu empresa, proyecto, un asunto que te molestas y que quieras abordar, que se disponga a abordar. El primero intenta imaginar el futuro transformado por su propia acción. Describes el futuro que deseas como si ya existiera. Já existia. Sí, existiera. Es así y así, describiendo como si fuese una mirada. Con base en Aqui, con base, novamente, uma coisa importante acá é hoje está de uma forma que te molesta. Mas como gostaria que fosse o futuro? Descreve como se fosse uma pintura, um quadro, que todas as pessoas, quando tu abras, todas as pessoas podem compreender de maneira muito concreta. Ok? José Luiz, pode seguir. con base en esta imagen del futuro, ¿qué principios, normas, políticas necesitas adoptar para asegurar que esta visión se haga realidad? ¿Y qué principios o políticas le impiden hacer realidad su visión? Piensen en algo simples pero verdadero que está hoy se pasando. Não necessita ser muito grande, algo muito grande, algo que está vivendo agora. E se tu queres, pode compartilhar pelo chat. Se és mais individual, não quer compartilhar, está muito bem também. Então, solamente 5 minutos, um pouco de tempo, não necessita ser muito profunda, solamente para empezarmos a falar sobre isso. Pregunta, ¿alguien necesita aclaración respecto a la dinámica que están proponiendo? Vale. Yo quisiera comentar algo, o quiero comentar algo, respecto a esto, digamos, que me mueve como un interés personal, pero también, o sea, yo trabajo con empresas, ¿sí? Trabajo hace muchos años
Y justamente estoy en un proyecto que por el momento es proyecto de emprendedores de más de 50 años, ¿sí? Y justamente lo que noto es que hay un delay, un desgaste entre la energía que se aplica, ¿sí? A las cosas, ese desgaste que decían el del trabajo, ¿sí? El otro día escuchaba una frase que decía trabajo igual tira para abajo, o sea que en realidad uno debería hablar de actividades, ¿sí? Como que ese trabajo, digamos, requiere un esfuerzo, bueno, porque se pierde, digamos, se desgasta la pasión, se desgastan, o sea, el día a día desgasta, y la falta de nuevos, a veces nuevos proyectos, y ese desgaste diario impide que se hagan realidad nuevas actividades o modificar esas actividades. No sé si se entiende un poco lo que digo, pero me encuentro, o sea, yo tengo 57 años, ¿sí? Y veo que nuestro proyecto de vida es muy distinto al de unos de los años atrás, donde la gente de esta edad pensaba en jubilarse, pero hay mucha gente que piensa en jubilarse. Y esto ha cambiado, ¿sí? La realidad cambió. Somos más longevos, tenemos otra visión, y, y tenemos que aprovecharla, ¿sí? Para llegar a ser ancianos y no viejos, entiendo yo. Sí. Y generalmente viejos, como se dice acá, perdonando la expresión, uno llega viejo, y si llega viejo, viejo de mierda, como dicen acá. Suena feo, pero lo que, lo que no cambia empeora a veces, ¿no? Entonces, pero también nos encontramos con otra cosa semi-nueva, que es, por lo menos en mi trabajo, y lo veo, la inteligencia artificial, eh, donde la pérdida de espiritualidad o de sentido, de propósito, se está acelerando muchísimo, y eso genera una necesidad de trabajar en despertar o despertarse. Creo que es eso, ¿sí? No sé si me hice entender mucho, pero más o menos es un pensamiento libre, que tuve ganas de comentarlo. Muchas gracias por compartir, Mario. Mm. Mas não parece que você tem 58 anos? Não parece. 57, sí, 58 ahora dentro de poco. 57, sim, não, mas não parece. Pensei que era muito mais jovem. Muito mais jovem. Está bem. No, es que estoy convencido, yo estoy convencido que la vida empieza todos los días. Bien o mal, pero empieza todos los días. Así que eso. Nós outros hablamos que somos mais jovens, porque somos mais jovens há mais tempo. Podemos seguir? Alguém precisa de mais tempo? Podemos seguir. E Mário, uma coisa que vamos falar um pouco tem uma relação com o que tu ha dito, porque muitas coisas que, inclusive sobre a inteligência artificial, porque tem uma frase de Rudolf Steiner que habla que o que os deuses mais querem é que nós outros sejamos seres criadores. A inteligência artificial não é capaz de criar nada, solamente parte do que se é sabido. Então, se empezamos a ser criativos, não tem como competir com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial não tem a capacidade de criar nada. Isso é De importante acuerdo, que tenhamos a consciência disso. totalmente de acuerdo. José Luis, queres falar sobre isso também? Isso. Sí, antes hablamos sobre la creación, la capacidad de comprender las leyes en todo que hacemos. Pues si compreendemos la ley, podemos cambiar la manera como hacemos las cosas. En el
en el libro de la leyenda del templo, Steiner habla muy claramente sobre la capacidad que los templarios tenían hace casi 1000 años de comprender las leyes y por tanto todo que ellos hicieron estaban baseados en ciertas leyes. Esta imagen que nosotros estamos viendo ahora es del Goetheano en Suiza, el primero Goetheano que se ha perdido pelo fuego, pero es una cosa que es muy importante para nuestro trabajo, es comprender el movimiento que este edificio nos muestra. Si es posible mirar la planta, la figura central, nosotros tenemos una entrada que viene del mundo físico, y se adentra el predio, el salón donde había el auditorio, y ese auditorio tiene 7 columnas de un lado y 7 columnas del otro. Cada una de estas... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre... Cada una de estas columnas representa un planeta que trae para nosotros la conciencia del proceso de las vidas repetidas y también del proceso de la iniciación humana, que a principio partiendo del fondo, tiene de Saturno hasta Lua, es seguida de Lua hasta Saturno. Y el fondo, en el palco del teatro, habían 12 columnas, que es la representación del zodíaco. Y la parte central de las 12 columnas tenía la imagen o la escultura del representante de la humanidad. Acá nessa parte acá, soy meu cursor, não sei se estão mirando. Por tanto, es importante comprender cómo si es posible hacer desde la construcción hasta una obra de arte, hasta una actividad social, respetando y comprendiendo estas leyes, porque son siempre las mismas leyes. Acá tenemos lo 4, que es la Tierra, como quase um retângulo, los 7 planetas e los 12 constelações, as 12 constelações. Isso é um código, isso é também uma lei. ¿Puede seguir? Sí, esto es una información que ustedes precisan retener para que pueda comprender el modelo, la metodología que nosotros nosotros también estamos estudiando ainda, porque hay mucho más que se comprender de eso. Y vamos a presentar para ustedes cómo es que nosotros podemos traer estas leyes y a partir de ella poder inspirar la construcción de un proyecto, de una empresa, de una institución, sea cual for la actividad que nosotros desempeñemos socialmente. Entonces, Segue, Elcio. Acá nós temos dois elementos que são muito importantes para começar. Nós demos o nome de matriz Phi. Phi é também a representação da 21, a 21ª letra do alfabeto grego. E também é a representação de las proporción áurea, de la proporción del Fibonacci, que es una ley que está presente en todo que es vivo, inclusive en nosotros, el cuerpo humano y también el cosmos.
Portanto, para começar, nós temos que chamar atenção para dois pontos. A polaridade é sempre presente quando estamos falando sobre processos de vida. E acá nós temos uma polaridade vertical, que é el empreender algo que se parte de um propósito hasta o resultado que impacta o mundo. E do outro lado, nós temos uma relação horizontal, que é a relação que tem o empreendimento com os impactados, com os stakeholders. E é muito importante porque tudo que hacemos sempre tem consequências. E assumir as consequências e transformar a nós e aquilo que estamos fazendo a partir de uma observação muito objetiva sobre as consequências do que estamos fazendo, é, do ponto de vista da antroposofia, o caminho de autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento empieza na capacidade de retener en la memoria, hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo y sus consecuencias, y a partir de ahí podemos hacer siempre mejor, siempre transformar algo para que sea mejor. El FI tiene esta base, y él ahora va a seguir mostrando cada paso del proceso que se va desde el propósito hasta el resultado. Ok. Quem estuda a antroposofia vai ver que Rudolf Steiner habla essas forças de encarnação, deste lado, das forças de empreender, e as forças deste lado se chama as forças de escarnação, ou da espiritualização. Então, aqui transformamos ideias em matéria, e aqui, a partir da matéria, do fenômeno, podemos chegar hasta conhecimento mais espiritual. Então, temos acá, como se constrói as coisas, como criamos as coisas. Como José Luis ha dito que necessitamos de uma polaridade. Então, tudo que criamos nasce de uma força ativa e uma força passiva. Então, o propósito é uma força espiritual que fecunda uma força passiva, que é a matéria. Matéria vem de mater, que é mãe, mama, ou madre, que é porque é uma força feminina. E o propósito é porque é uma força fecundante. Não fecundante, desculpa, generadora. Que genera o hijo. E o propósito é uma força ativa, masculina, que fecunda a matéria. Essas forças masculinas e femininas, todos nós outros temos essas forças dentro de nós outros, ok? Independente se sejamos varão ou se sejamos mulher. Não estamos falando de sexo aqui, estamos falando de uma lei. Sim. Então, muitas pessoas, nós nos perguntamos por que temos poucas linguagens universais, como a música, a matemática, e uma outra é a contabilidade. E o que é o balanço de uma organização? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Mas patrimônio líquido também é uma conta de passivo. Então, todo o balanço de uma empresa se apresenta para nós outros um equilíbrio de forças ativas e passivas. A pessoa que é considerado o padre da contabilidade é Luca Pacioli, que foi matemático e monge de Florença, que é publicado o primeiro livro no século XV. Ele também publicou outro livro chamado La Divina Proporzione, juntamente com Leonardo da Vinci. Então, isso é para compreender como a mesma pessoa que ha escrito um livro sobre a proporção de vida divina, que é no número áureo, o número de ouro, que é a proporção de Fibonacci,
é a mesma pessoa que ha criado, ha publicado o primeiro livro de contabilidade. Então, ele também tinha essa compreensão que a contabilidade é fundamentada também em leis da própria vida. Por isso, é uma linguagem universal. Então, o primeiro passo, uma coisa mais. O propósito está ligado ao espiritual, aos 12 zodíaco, porque o propósito tem uma qualidade de permanência, não tem fim. Normalmente escrevemos nosso propósito com o verbo no infinitivo. Queremos desarrollar, queremos fazer isso, porque não tem fim. Não tem um fim, né? E então, e os resultados se manifestam na matéria, na Terra. E acá temos os planetas. Um dos problemas que encontramos nos empreendimentos é que a academia ha nos ensinado umas coisas um pouco diferentes do que como são na prática. Então, quando falamos de visão de futuro, que acá cambiamos um pouco o nome para a visão concreta do resultado, a academia ha nos ensinado a escrever assim: queremos ser os melhores, queremos ser os maiores, queremos ser uma referência. Não tem problema se queres, mas do ponto de vista de um organismo vivo, isso não é uma visão. A visão, o que o nosso olho pode mirar? As coisas concretas. Então, um exemplo é Mandela, quando ha sido eleito como presidente de África do Sul, tinha uma visão muito clara, o pueblo unido. Ele estava vindo do apartheid. Então, todas as pessoas podem mirar e podem compreender, porque é algo muito concreto. Ou outra pessoa que é Steve Jobs, que tinha em 1983, teve uma visão muito clara. Queremos construir um ordenador do tamanho de um livro, que se conecta por ondas de rádio com outros ordenadores maiores e que as pessoas possam aprender em 20 minutos, numa época que tudo é em DOS. Então, isso é uma visão muito concreta. Todas as pessoas podem mirar. Então, acá adentramos no espaço e no tempo. Entramos no âmbito de Saturno. Então, por que isso é muito importante? Porque a reprodução, o que hacemos, a produção, tem que refletir a imagem da visão. Temos que produzir coisas como a mesma mais similar possível da visão. E para isso necessitamos acá de recursos e conhecimento, o know-how, como falamos acá. Então, o que está arriba reflete abaixo, como na polaridade também. E dando mais um passo. Es importante ahora hablar un poco más a respecto de las fuerzas que estamos ahora mirando, porque hay una polaridad entre el elemento de Saturno, del planeta Saturno, que es el primer planeta, y también de la Luna, porque la Luna reflexiona la luz. Y el Saturno tiene el único planeta que tiene la posibilidad de producir luz. No solo refleja luz del sol, pero produce. Y estos dos planetas tienen esta polaridad. Es importante, tiene siempre mirada que hay una relación concreta entre Saturno y Luna. E a visão significa o espaço que nós outros queremos ocupar no tempo. O que é isso? A nossa obra. O que a nossa obra vai se transformar no mundo. E então, os científicos hoje em dia estão falando que não é possível pensar em espaço sem tempo e sem matéria. As três coisas estão juntas. Então, e por que é muito importante ter uma visão muito clara? Porque os princípios que muitas vezes
decimos muito mais sobre os valores, que também é importante, mas do ponto de vista de um organismo, princípios e políticas originam da visão. Então, como na história de Alice no país das maravilhas, quando não sabemos para onde vamos, qualquer caminho é possível. Mas quando sabemos, não é mais qualquer caminho. Então, tem caminhos que nos levam hasta a visão e tem caminhos que nos quedam lejanos da visão. Então, os princípios originam da visão. Então, muitos amigos de Mandela queriam a vingança, Juan, palavra Sí, correta, da sí, sí, vingança, venganza. da vingança, mas Mandela dizia, no, o princípio que nos leva hasta a visão de unir as pessoas é a compaixão. Então, a vingança acentua, torna maior a distância entre as pessoas. Quanto mais vingança, mais erranos quedaremos uns de los outros. Então, por isso é muito importante ter uma visão concreta para que podemos extrair da visão os princípios. Então, porque os princípios também vão orientar os processos abaixo. Acá temos Júpiter e acá é Mercúrio. Então, o que é a função do processo? Tornar a vida mais fácil. Tudo tem que fluir mais rápido, mais ligeiro. Então, mas não é possível cambiar os processos se não cambiamos os princípios e políticas. Não sei se vocês conhecem Dr. William Deming, que foi o criador da qualidade total e do modelo da Toyota. E ele dizia isso: não é possível cambiar processos se não cambia princípios e políticas, porque os processos são orientados pelos princípios da política e das políticas. Acá damos um passo a mais e chegamos à estratégia. Muitas vezes damos muito mais atenção aos objetivos estratégicos, mas o mais importante acá não é isso, é definir o foco, nosso foco de atenção, que tem uma relação com a nossa personalidade. Quem somos nós outros? E por isso devemos definir nosso posicionamento estratégico. Quando definimos o que chamamos acá, numa palavra em inglês, que é o core business e as core competence. O core business é como o mundo nos vê. Rudolf Steiner chama isto de las forças lunares, como o mundo reflete a nossa imagem. E nas nossas competências, Rudolf Steiner chama de forças solares, ou nossa luz. Então, Steve Jobs, quando compreendeu isso, ha cambiado e ha decidido que não iria mais a ser os computadores, porque deveria concentrar todas as forças para criar e fazer marketing. E disse, devemos contratar outra organização para fazer os produtos, e nós outros vamos dedicar toda a nossa energia para criar e fazer marketing, porque produzir é muito dá muito trabalho e não podemos perder a concentração de energia. Então, por isso a flecha, porque acá podemos ter toda a concentração da força nessa extremidade acá. E a estratégia define o foco para atingir a visão, criar mais impacto na visão, seguindo os princípios. Eu he olvidado de falar sobre os princípios que definem a forma, e acá temos movimento, forma e movimento. Acá, a estratégia é uma força de exteriorização da nossa personalidade. Mas temos uma grande pergunta acá. Quem implementa a estratégia? A estrutura de pessoas, a estrutura organizacional, ou que chamamos também de arquitetura organizacional. Mas para que pueda
realmente implementar uma estratégia, tem que assimilar muito bem a estratégia, os princípios da visão. Então, temos uma força de exteriorização acá, uma força de interiorização. Acá é Marte e acá é Vênus. Uma força Una posibilidad de comprender también la importancia de este paso que él se ha traído ahora, las fuerzas de Marte y Venus, es comprender, por ejemplo, la cuestión de las instituciones antroposóficas donde yo he trabajado muchos años. Há sempre uma busca por recursos, por dinheiro para que possibilite fazer o que tem que fazer. E muitas vezes as instituições buscam atividades, criar programas, criar outras possibilidades de fazer plata, para que tenha plata para fazer aquilo que querem fazer. Pero quanto mais as instituições procuram fazer outras coisas, mais lejos elas ficam do foco de atuação e mais dificuldade tem o mundo de compreender o que está haciendo ali. E mais necessidade de plata tem. É muito curioso quando nós vemos escolas Waldorf, por exemplo, buscando fazer atividade, criar soluções outras, para ter plata, quando a plata tem que vir da relação com os padres. Isso é muito importante ter clareza do foco, porque é a nossa personalidade. Nós estamos vivendo, nós sabíamos disso, que estudamos antroposofia, a quinta época cultural, que estamos desenvolvendo a personalidade espiritual. E a personalidade está muito vinculada ao que nós hacíamos e como nós hacíamos. Porque o mundo reflexiona para nós aquilo que hacemos e reconhece nós pelo que hacemos. Isso é muito importante. São forças de Marte e forças de Vênus que têm conflito em si, pero se sem o outro não é possível fazer nada. Há que ter pessoas na estrutura que compreendam o que se quer fazer ali, para poder fazer com foco e responsabilidade. Então, nós não falamos aún do Sol, porque vamos falar depois. Mas acá, então, temos as forças de encarnação dos planetas que estão traduzidos como as forças que estão generando os empreendimentos humanos, que isso se aplica num projeto. Quando vamos trabalhar com um cliente, vamos fazer uma proposta, começamos pela visão, o que queremos fazer, o que queremos como resultado, e hacemos um alinhamento com o cliente, para saber se é isso que queres. Então, acá, isso se repete para todas as coisas, para uma área também, e aqui chegamos hasta os resultados. Mas, se quedamos fazendo sempre a mesma coisa, vamos quedar velhos muito temprano. Então, o que temos que fazer? Na diferenciação, na inovação. Por que está desse lado dos stakeholders? Porque a diferenciação e a inovação não surgem simplesmente da nossa cabeça, mas tem que surgir de uma boa inovação, surge da capacidade de compreensão da necessidade dos clientes, porque tem que servir a um propósito, tem que servir para aqueles a que estamos servindo. Então, muitas pessoas falam, tento fazer uma inovação, as pessoas nos permitem, mas muitas vezes porque eles estão pensando solamente em si mesmo. Porque a diferenciação tem que generar percepção de valor, entusiasmo para os clientes clientes internos, clientes externos. E quando generamos valor, vamos ganhar dinheiro, garantizar o dinheiro suficiente para que possamos ter capital, investidores
para investir em recursos e também inovação novamente. Mira que acá temos uma polaridade. Então, a visão é o espaço que queremos ocupar no tempo, que tem que generar valor no tempo, e a produção no tempo. E a diferenciação é um novo espaço. Então, hablamos que os princípios ordenam os processos, mas para que podamos alcançar na fluidez dos processos, as áreas diferentes têm que fazer acordos, uma nova forma. Temos que ter acordos para garantizar que tudo flua bem. Então, temos que, como na indústria automobilística, adotado há muito tempo o just in time, né? Muitos acordos que, se uma pessoa não cumpre, compromete toda a fluidez dos processos. Podemos mirar isso nas instituições antroposóficas, como na Escola Waldorf, quando os acordos não são cumpridos, como genera muitos problemas. E isso é em toda a nossa vida. Então, temos acá forma, movimento e forma novamente. Então, a partir da integração das áreas e do diálogo com as outras áreas, com os parceiros, com os provedores, com os clientes, aprendemos. Então, a aprendizagem que genera vitalidade. Mas o que uma pessoa aprende não necessariamente se transforma numa aprendizagem do grupo. Para que se transforme na aprendizagem do grupo, tem que ser assimilado com uma política ou um princípio e tem que cambiar os processos, porque se não cambiamos a prática, não aprendemos. Podemos dizer que aprendemos, mas não aprendemos, porque se não cambiamos a prática, não aprendemos aún. Então, acá temos, então, forma e movimento. E, dando mais um passo, a estratégia, quando é bem assimilada pela arquitetura, as pessoas ganham a capacidade de exteriorizar a tua percepção a partir da decisão. Assim podemos democratizar a decisão. Cada um em sua alçada de decisão, que é onde se tem conhecimento, é claro, pressuposto, mas a condição das pessoas se sentirem muito bem para tomar uma decisão é a compreensão, a assimilação da estratégia, dos princípios e da visão da organização. Quando isso não é assimilado, as pessoas, quando começam a tomar decisões, muitas vezes tomam decisões que não estão alinhadas com a estratégia. Uma pessoa chama a atenção e se para de tomar decisões. Então, Perde a autoconfiança. isso aí não se toma decisões e isso traz muitas perdas, muito déficit para as organizações, né? Então, esse é um grande problema. Porque quando se toma decisão, se tem a omissão, e a omissão é um pecado muito grande, pior do que um erro. E há muito mais perdas assim. Então, e a estratégia muitas vezes impacta as pessoas negativamente. Então, a pessoa que tem uma estratégia tem que desenvolver a capacidade de ouvir as pessoas. Se tem um impacto negativo, como pode ser para mitigar os problemas? Então, uma pessoa que seria contrária à implementação da estratégia se transforma numa pessoa aliada que apoia a estratégia. Então, necessitamos encontrar a harmonia na implementação da estratégia. Até porque acá temos Marte, que na mitologia grega é Ares, e a harmonia é hija de Ares. Então, tudo isso acá foi pensado a partir da compreensão da medicina e da mitologia. Então, se observamos bem acá, vamos ver que temos 3 forças estruturantes acá. E também nesse ponto acá, refletindo acá, no lado oposto abaixo. Estas forças estruturantes são forças de forma e frio. Guarda bem isso. E acá temos as forças de calor e vida.
acá temos a operação, tudo se sucede acá, tudo acontece acá. E acá também, essas forças de calor e vida, também podemos mirar acá, esperando acá em cima, como um espelho, acá um reflexo, acá arriba, do lado direito. Então, toda enfermidade humana podemos classificar por duas polaridades. Quando temos excesso de forças estruturantes, temos las enfermedades esclerosantes. Como se habla em espanhol? Esclerosantes também, Juan? La esclerose, o La enrijecimento. esclerosis es lo mismo. As escleroses, como Parkinson, Alzheimer, como artrose. Então, são enfermidades de enrijecimento. E na organização não é diferente, porque quando temos muita burocracia, muitos protocolos, e hablamos assim, não conseguimos fazer as coisas, está tudo travado, não temos, a operação está difícil trabalhar aqui. E quando temos pouca estrutura, forças de estruturação e muito calor e vida, vamos ter as doenças, as enfermidades inflamatórias. Por isso chamamos inflamar, porque é muito caliente, muito calor. Então, nas organizações podemos compreender isso quando miramos hacemos muito, hacemos, mas nunca é suficiente. E porque não planeamos. Então, se tem excesso de forças de vida e calor e pouca força estruturante. Então, no corpo humano, quem hace a regulação para que mantenhamos a nossa saúde é o sistema circulatório e o nosso coração. E nas organizações é a governança. Steiner, cuando trae la imagen del planeta y su acción, su actuación sobre la alma humana, él trae la diferenciación entre los tres superiores, que son planetas suprasolares, y los tres inferiores, que son planetas infrasolares. Ellos llaman de que los superiores son planetas condicionantes, son determinantes. Não, de cima Libertadores, não. De baixo que são determinantes do futuro, sim? El planeta, sí, de cima son planetas libertadores y De arriba, Libertadores, sim. Y bajo planetas condicionantes de destino. Determinantes do destino. Sí. Por tanto, si quieres hacer algo que se tenga compromiso con la libertad de un lado y con amor del otro, hay que se comprender la importancia de actuar segundo los planetas que tienen la capacidad de traer el impulso de la libertad. Então, agora chegamos no Sol, então a governança é o processo refletivo. No sétimo dia, Deus não descansou, porque Deus não se cansa. Deus contemplou a tua obra. Então, esse é o processo de governança. E temos três aspectos muito importantes. Rudolf Steiner nos diz que o Sol tem três qualidades: a luz, o amor e a vida. Então, temos que ter a luz para reconhecer as coisas. E isso temos que aprender a mirar o passado, os indicadores, o que estamos mirando, o que está sucedendo concretamente, observar fenômenos, indicadores de número, também fenômenos que nos podem trazer muito clareza do que está sucedendo, como é, não como queremos que seja, mas como está realmente sucedendo. Quando compreendemos o fenômeno é simplesmente a causa. Aún não chegamos nas forças que estão generando os resultados que não queremos. Então, necessitamos trazer agora o amor, a força do amor que integra. O que é isso? A compreensão das forças que estão generando os resultados que queremos e que não queremos. Ou que também chamamos as causas raízes, né? Na qualidade total, chamamos isso. E a Toyota chama isso de ser uma moldura do problema. O que é isso? Encontrar a essência do problema.
isso quando hacemos isso, integramos a todos, porque todos miramos a mesma moldura, no mesmo quadro. Então, no presente temos que fazer isso. E a vida, como se demonstra a vida? Na renovação. Então, agora podemos dar mais um passo hasta a renovação. Mas como nos disse também Albert Einstein, não é possível fazer um câmbio com o mesmo estado de consciência que está generando os problemas. Então, para que possa ter um câmbio verdadeiro, temos que aprender a ser um perfeccionamento. E muitas vezes nas governanças que vemos hoje, todas as pessoas querem mostrar que sabem muito, mas não temos espaço do que não sabemos. E isso causa muitas enfermidades. Então, acá, solamente não vamos falar muito, só queria dar um exemplo. Quando uma pessoa não sabe o que queres, o espaço que queres ocupar no mundo, se essa força é muito fraca, muito fraca, muito fraca, pode ter no futuro osteoporose, o enfraquecimento dos ossos. Se uma pessoa que não tem capacidade de expressar a tua personalidade, pode desarrollar a gagueira num extremo muito, muito grande. Então, acá podemos somente ter um pouco de consciência como isso acá também tem na relação com a saúde humana. Então, quando desarrollamos essas forças, também estamos traindo na cura ou na saúde para nós outros. Bom, é isso. Eu queria trazer um pouco a última imagem. José Luiz, quer a partir daqui? Sí, claro, Elcio. Es importante también hacer una observación. Cuando trabajamos con empresas normales, y la gran parte de nuestros clientes son empresas normales, nós não hablamos sobre todas essas coisas. Claro, estamos falando acá porque sabemos que estamos em um grupo que tem uma base antroposófica, senão o cliente fica um pouco assustado. Pero en nuestra experiencia, cuando trabajamos en un cliente durante un largo tiempo, lentamente, paso a paso, el cliente va comprendiendo y las preguntas vienen, los espacios abren y nosotros podemos hablar más profundamente. Es muy rico cuando entendemos que a través de nuestro trabajo podemos introducir um pouco de ciência espiritual no ambiente do mundo econômico. E nós nos encantamos com isso, porque sabemos que todas as pessoas que estão hoje vivendo sobre a Terra têm em sua alma perguntas. E a principal pergunta é quem eu sou? Quem eu sou? E as empresas também querem responder esta pergunta. Quem somos como empresa? Quem nós somos? A que servimos? Uma última, não podemos aprofundizar muito, mas uma pequena, um ponto muito importante acá, que podemos, só para ter uma provocação. Temos dois árvores em paraíso. Do conhecimento e a outra é a árvore da vida. A árvore do conhecimento é o lado esquerdo. Só podemos nos conhecer, como disse José Luiz agora, se criamos. Se não criamos, estamos reproduzindo coisas e falando como papagaios, não sei se é a mesma palavra, papagaio, repetindo coisas e não loro. obedecendo. Então, temos que ser criadores. Mas a árvore da vida é quando hacemos as coisas por amor. Amor aos stakeholders. Os stakeholders são o próximo, que, como diz Cristo,
Entonces tenemos que hacer las cosas por amor. Y pensamos que no podemos tener resultados cuando hacemos por amor. Isso não é verdade. As duas coisas são possíveis. Entonces, acá tenemos los 7 pasos del árbol, del árbol del conhecimento y acá el árbol de la vida. Isso é só para um pouco de provocação. Depois podemos falar mais disso em maio. Sí. Acá es una otra manera, una otra forma de mirar el fin con la comprensión de las leyes herméticas, por ejemplo, que la tercera ley hermética dice o que es cima es o que es embaixo, Arriba e abaixo. arriba y abajo, claro. El propósito tiene una relación con el resultado porque es una intención que significa para qué nós estamos haciendo o que estamos haciendo. ¿Para qué? Porque para qué siempre mira el futuro. Es una finalidad. Goethe ha dicho que todo organismo vivo tiene una finalidad. La visión concreta de resultado y la reproducción, que tiene también un espejamiento, es o que queremos y o que estamos haciendo. Y los principios y los procesos nos dicen de cómo estamos haciendo y cómo estamos siguiendo el principio para hacer lo que estamos haciendo. Y la estrategia, como ha dicho antes, es tan importante porque el punto en que tocamos la realidad de nuestra sobrevivencia, de quién nos somos, qual é nosso core competence, qual é a nossa competência, nossa capacidade principal, nosso talento, nossas virtudes. E, do outro lado, qual é o nosso core business, qual é o nosso principal ação, qual é a nossa principal atividade. Se é bem compreendido todo o processo, la transformación viene siempre con la generación de riquezas. Y es importante tener claro que todo proceso de creación de Steiner, del modelo de la trimembración social en 1917, redundó, teve como consecuencia, por orientación de propio Steiner, la creación de muchas empresas. Algumas não existem mais, pero outras existem hasta hoje. Como, por exemplo, alguns hospitales, bancos, o impulso bancário, a Veleda, a Bala, e tantos outros. Porque eles sabiam que a transformação pela vontade, a iniciação pela vontade, tem sua consequência em produzir riqueza que se pueda suportar cada vez mais outros desenvolvimentos de outras iniciativas de outras pessoas. E uma coisa acá que o propósito é mais amplo e vai estrechando a visão, os princípios, até chegarmos na essência que é a estratégia. O desafio acá é que tudo isso acá arriba viva acá abaixo. Isso, assim podemos garantizar que temos um organismo. Por isso que Rudolf Steiner habla assim, queremos fazer coisas para o bem, não será possível se não compreendemos essas leis. Não será possível. Então, é muito importante, Rudolf Steiner chama essas leis das forças de Pentecostes, que é a força da aliança do ser humano para fazer as coisas juntos, ela que cria as condições. Então, nós temos um cliente que de tecnologia e estava fazendo um curso com nós outros e estava com problemas, as pessoas peleando no projeto e não se estava se entendendo e se recordou do curso. O que queremos fazer? Vamos voltar um pouco e o que queremos fazer? E desenvolver uma visão concreta juntos.
E que políticas necessitamos para desenvolver a visão e criar dos princípios? E ele nos diz, foi como mágica. Empezamos a trabalhar conjuntamente, porque qual que é o oposto do conceito do arquétipo de Pentecostes? É a Torre de Babel, quando as pessoas não se entendiam mais. E quando compreendemos e hacemos como essas forças, compreendemos essas forças e assimilamos essas forças, porque essas forças são parte de nós outros, podemos fazer o bem para o mundo. Então, é isso que queríamos falar e vamos estar juntos no taller de 22 a 24 e gostaríamos muito se parte desse grupo puedan estar juntos com nós outros e vamos a ser projetos verdadeiros, cada vai desenvolver o seu próprio projeto e vamos falar sobre os projetos, é muito mais vivencial. Então, Sí. Del 22 hasta el 24 no es que nosotros vamos a hablar todo el tiempo, mucho pelo contrario, vamos a hablar muy poco, porque vamos a hacer todos trabajar y hacer sus propios proyectos con base en este conocimiento. Y vamos a experimentar, vivenciar, pintar, hacer lo que es posible para introducir en su propia alma las fuerzas que pueden trazer luz, trazer compreensão e trazer vida para tudo que vosotros hacen em sua própria vida. vamos estar uma semana de 17 a 24 em Buenos Aires, e se alguém quer também tomar um café juntos, será um prazer. Estamos invitando quem quer, podemos também conversar um pouco mais. Será um grande prazer para nós outros. E agora queremos abrir um espaço de diálogo, de perguntas. Griselda vai estar com nós outros que... Ah, sim, o livro. Vou levar o livro um pouco para vocês que eu escrevi. Mira, esta é minha cá. Esse é o livro que eu escrevi. Acá porque tem o reflexo acá. Vas a tener que traer varios, Elcio. Va a haber Quantos? mucha demanda. Y yo calcularía unos 2.000, 3.000. Está em português, mas estamos conversando com as pessoas em Barcelona que têm interesse de traduzir para o espanhol também. Os princípios das organizações vivas, um caminho para as empresas humanizadas que generam resultado. Então, vocês vão levar alguns exemplares em português para quem pode ler em português. Eu gostaria que vocês, por favor, acreditem em nós que nos próximos 15 dias estaremos trabalhando muito intensamente para mejorar nuestra pronúncia em espanhol, para que possamos fazer um pouco mais claro e não hacer tanta tonteria como muitas vezes hacemos. Graças. Estou con fazendo toda la classe Argentina. já há alguns meses. Estamos tentando acá, esforçando. No, muchas gracias a ambos, a José Luis y a Alcio, en nombre, creo que de todos los que estamos acá, por una entrega tan generosa que han tenido esta tarde con nosotros, de tanto conocimiento, del esfuerzo de condensarlo todo en una hora, que yo he hecho el taller de varios días y ha sido también, la verdad que asombroso cómo han logrado sintetizar todo en una hora para dar, aunque sea una apertura de diálogo y al tema que es tan profundo y tan importante. Y también esta generosidad de subirse a un avión y venir a Buenos Aires a compartir con nosotros. Les dejé en el chat el link de lo que va a ser el taller del 22 al 24 para que puedan entrar, ver un poco más de detalle, escribirme si tienen alguna consulta, no hay ningún problema. Recuerden, la idea es que tampoco lo económico es un impedimento, así que eso está considerado. Y nomás antes de entrar con las preguntas de ustedes para con ellos y volver a los temas que veníamos charlando, voy a recordarles nomás que ellos van a dar una charla en la Sociedad Antroposófica el sábado 17 en la tarde, más sobre la iniciación de la voluntad, estos conceptos más antroposóficos. El martes por la mañana tendremos una charla más de perfil corporativo por Palermo por la mañana y después tendremos esta chance de compartir juntos este maravilloso taller. Les recuerdo, las charlas previas son similares a lo que estamos haciendo hoy online. Es más para abrir una conversación, dar a conocer un tema e invitar al plato fuerte que es el taller.
Bueno, ahora sí, si les parece, abrimos los micrófonos para que puedan hacer alguna pregunta, comentario, etcétera. Acá dice que se entendió perfecto. Ah, sí, me olvidé de agradecer el esfuerzo. La verdad que se entendió perfecto. Este es el segundo encuentro online que hicimos y ha sido abismal el cambio, así que yo estoy tranquilísimo que para cuando lleguen a Argentina y ya estén una semana deambulando por Buenos Aires, comiendo asado y demás, van a hablar porteño perfecto, así que Hicimos um curso um dia inteiro com as pessoas de Equador e Venezuela, mira. 2 semanas atrás. Então, estamos praticando. Também eu No, tenho se nota, se nota. tendo classes para ver se melhora, desarrollo um pouco mais. Se nota mucho y va a estar todo perfecto. También con los días previos van a llegar al taller ya con mucho Sí, entrenamiento del idioma. es el Bueno, intensivo. entonces, ahora tenemos unos 10, quizás 15 minutitos como para que tengan ustedes la chance de aprovechar esta instancia y sacarse alguna de esas preguntas que les haya quedado. Valeria, arrancamos con vos. Valéria, depois Ibana. Bueno, José Luis Gelcio, muchas gracias por el rato compartido. Me pareció sumamente profundo todo lo que recorrieron. Resonó como un montón en mi cuerpo, a pesar de que en cuestiones de astrología y de planetas me perdí. Tengo 42 años, soy de primera profesión ingeniera industrial. Hace años que trabajo con empresas familiares y la pregunta que dejo hoy para compartir con ustedes, y los veré cuando estén en Buenos Aires, estaré en el taller y en las charlas, es cómo uno llega a un sistema organizacional, digo, ¿dónde parte la energía creadora de estos sistemas? Porque si muchas veces, muchos años, digamos, me fui especializando en trabajar con los dueños de las empresas. Entonces sí o sí hay que trabajar o hay algo que trabajar desde la energía creadora solo con él o los dueños y uno, o qué desafíos presenta trabajar desde la mitad de la organización en términos de jerarquía, porque digo, ¿quién aporta esa energía creativa? ¿Y cuántas veces en la primera consigna que planteaban, en esto de qué leyes rigen a un estado deseado, a un futuro deseado, es como si las organizaciones muchas veces, el principio que yo puse es un estado interno que se ve reflejado en esa organización, y yo muchas veces veo el estado interno de los dueños reflejado en esa organización. Bueno, Sí, entonces ahora sí. quiero como... Te van a Voy a contestar descartar en todo lo que... 30 segundos, a ver. No. Nosotros, o sea, no sé si lo van a contestar, lo dejo ahí porque sí, 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 sí. desde que Podemos, entro a los sistemas, lo que buscamos es llegar al dueño, ¿no? Y trabajar estas cuestiones. podemos ter conversas, charlas muy importantes, muy ricas cuando estivemos juntos, porque es algo muy profundo que está haciendo. Nosotros no tenemos que hacer cambio en el cliente, tenemos que ayudar a que el cliente tenga una perfecta mirada de su propia realidad. Nos criamos las condiciones, las provocamos y la mudanza acontece porque todo que tiene que hacer está en su frente, está allí. Es un cambio de la forma de ver, de mirar. Mas eu gostaria solamente de falar uma coisa. Os dueños que criam a possibilidade para que os outros possam criar. Todas as pessoas têm as condições de criar em tu puesto de trabalho, onde estão. O dueño não tem uma visão muito clara da operação. Quanto mais grande é a organização, menos tem a visão da operação. Então, mas se o dueño não permite
não incentiva, não é possível. Mm. E eu gostaria de encerrar com uma frase de Steiner. La vida cultural, que está aí no social, no pensar acá, e o reflexo no social, temos a vida cultural. A vida cultural tem uma força metabólica e não uma força de organização do pensamento. É a força do querer. A força do querer é a força do indivíduo. Solamente o indivíduo pode criar. Não existem criações sociais. Necessitamos muitas vezes de outras pessoas para ajudar, mas empieza com uma pessoa solamente. Mas, pero se lo social, se a vida social não é mantenida pelo processo criativo individual, esse pueblo, esse social, tende a morrer de inanição, de hambre, porque não tem o metabólico mais funcionando. Então, essa é uma imagem muito que eu gostaria de encerrar com isso, que é uma imagem que abre muito espaço para reflexões. Muitas graças. Isso daria uma outra charla muito profunda a tua pergunta. Graças, Valéria. Gracias. Ivana. Bien, bueno, muchas gracias. Muy inspiradora esta charla. Y brevemente, yo soy agricultora biodinámica, tenemos una CCA Mm. y con todo esto me pregunto, ¿en cuánto tiempo llegamos al equilibrio? ¿No? Ao Porque equilíbrio? Ao equilíbrio? eh, Qual que... como a un equilibrio, pienso como en el proceso desde la conformación y de que como que nos juntamos, ¿no? Porque realmente fue como una reunión de familias y como una demanda concreta. Y veo todo esto, digo, claro, parece un proceso muy orgánico, pero cuando veo en dimensión de tiempo, en esto de que tiempo, espacio está todo junto, eh, ¿qué sería lo esperable? Si es que hay un tiempo con el que se podría esperar procesos en esto de no dar pasos que aceleren o que entorpezcan los procesos que naturalmente se podrían llegar a dar. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, claro. Ivana, es, es increíble su pregunta, tal como Valeria. Los seres son increíbles. Por isso que nosotros construímos un diagnóstico que é possível que, por exemplo, empezamos com diagnóstico, nós temos uma plataforma na internet que é proprietária nosotros e as pessoas da organização respondem as 16 perguntas e, portanto, depois disso temos relatório que se mostra objetivamente o que se passa. Aí é muito mais tranquilo compreender e começar um processo de transformação, porque tem a experiência com que as próprias pessoas em las organizações disseram. E não são nós outros que estamos, consultores que estamos falando, mas eles próprios estão falando. E aí é um pouco mais rápido, é um pouco mais ligeiro. A E mí sim, se vamos planear, podemos fazer passo a passo, mas todas as vezes que hacemos uma mirada sobre nós mesmos, vamos ver alguns problemas, alguns pontos de desenvolvimento. E o que temos que ter em mente é, temos que desenvolver essa parte agora, na outra parte depois, e num ritmo saudável. Mm. Então, apenas complementando a resposta de José Luiz. Sim, depois que nós temos estava perguntando. depois que nós temos o diagnóstico que nos permite uma mirada del todo, podemos fazer o processo parte a parte, onde é mais, digamos, mais grave, mais importante actuar. Porque é como um organismo. Mesmo quando estamos desenvolvendo processos, por exemplo, nunca aconselhamos, damos um conselho de cambiar todos os processos. Vamos cambiar o que estão generando resultados piores, Sim, Lo más urgente. mais urgentes. sim, claro. Então,
temos que, é muito importante, o que é a alma da consciência? Conseguir colocar um ponto mais acá, esse é mais importante, esse é o segundo plano, esse é o terceiro plano, e assim podemos escalonar para que podemos fazer um trabalho orgânico e funcional e que genera resultado. Sim, quase sempre nas empresas tem problema de processos. E aí, que hacen muitas vezes? Contratam um novo ERP, um novo sistema de informática, contratam alguém que implanta processos, etc. Pero não é isso, não é este caminho. Tem que É, fazer a pessoa desarrollar seus próprios processos. é ser tudo de uma vez numa tampa. Sim. Hace confusión, se pierde, el dono da empresa te dá um cartão vermelho e diga, vai embora da minha empresa porque não está funcionando. El va embora estás echado, Está te va para cerrado, afuera. sim. A mí me gustaría, antes de cerrar, que ya estamos en la hora que habíamos pactado, si Ivana nos quiere regalar una oración cortita de qué es la CCA, porque yo estoy muy entusiasmado con esto de la CCA, escucho cada vez más y creo que es algo que no está tan conocido y vale la pena que se conozca y qué mejor que lo diga alguien que está en una de ellas y la está fundando. Así que si nos quieres compartir 2, 3 oraciones de qué es una CCA. Bueno, CCA es comunidad que sustenta la agricultura y es como una comunión entre las familias que quieren consumir alimentos y el agricultor. Entonces ahí se da como una relación como cerrada en el sentido de que ese agricultor produce para esas familias y esas familias sostienen tanto las inversiones para producir, así como lo que el agricultor necesita para vivir y poder producir, ¿no? Es como un poco ese el vínculo. Sim. Brevísimo, Eu posso podría decir que fazer uma sugerência sobre o nome? ¿Cómo? Eu puedo fazer uma sugerência sobre o nome? Sí, Para mim, claro. deveria se chamar Comunidades que Sustentam Agricultores que Sustentam Comunidades. Ah, bien. Para que tenha um equilíbrio. Não é porque senão é só de um lado. Temos que pensar da polaridade. Então, já falei isso com outras pessoas acá em Brasil sobre isso. Para mim, deveria se chamar Comunidade que Sustentam Agricultores que Sustentam Comunidade. Porque o agricultor também tem a responsabilidade de sustentar as comunidades. Isso é somente uma sugerência. Gracias. Precioso. Me lo En llevo. Brasil, en Brasil es Graças, mucho muitas más fuerte el graças. movimiento. Muitas graças. Bueno, creo que estamos en Ah, hora. Estamos listos para cerrar. Ya todo lo que se tenía que decir creo que se dijo, no me voy a reiterar. Los canales de comunicación están abiertos, tienen ahí los links para inscribirse al taller o a saber más información al menos. También en el formulario hay un correo que pueden escribir. También entiendo que les fue llegando correos para poder llegar a esta charla. En los próximos días les voy a enviar un link para que puedan acceder a la grabación de esta charla y también el link para el taller en ese mismo correo. Así que ojalá nos veamos pronto y ahí estamos. Un abrazo grande. Isso pelo café não é uma broma, é verdade. Se que queres, será isso gran es. prazer. Eu estou com meu coração lleno e ficará um pouco mais lleno se podemos nos encontrar uma vez mais quando nós estivermos em Buenos Aires, quer seja para participar de alguma atividade que estamos planeando fazer, ou quer seja para tomar um café. Afinal, estamos em Buenos Aires. Buenos Aires tem as cafeterias mais belas do mundo. Muy bien. Bueno, muchas gracias José Luis, Elcio una vez más por la entrega. Un abrazo a todos y hasta pronto.